aqui para ouvi-los. E eu vou sair porque ele vai dar orientação para o senhor, dar orientação jurídica. Então ele é um profissional adequado, tá? Eu peço licença. Você pode aproveitar o país. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Não, tudo bem, pode sentar. O senhor está aqui? Pode sentar aí, eu fico aqui. Não, pode ficar aqui. Tá, vamos lá. Para entender melhor como é que eu ouvi rapidamente a situação que o doutor Emerson falou. Então vocês receberam a crédito do INCRA, é isso? Como é que funcionou? Eu quero que vocês contextualizem. Claro. Eu estava contando a história, senão já vou pular lá na frente. Pronto, ótimo. A fazenda não era só de um único dono, vários poceiros, vários proprietários. E o assentamento foi por parte, entendeu? Sim. Ele foi destinado por parte. Foi 54, 770 e pau. Tá. Alguns pegou casa, alguns pegou 170, acho que quase todos, se não me engano, todos pegaram. Só não pegaram o recurso da Caixa, porque daí já tinham pegado alguma coisa e não pegou. Veio dois recursos, no 170 foi ótimo. Veio dois recursos, veio um da Caixa de 5 mil e pouco na época, era um dinheirão. E veio um de 5 mil do INCRA. Não, nossa também, mas para quem não tinha era um dinheirão. E depois, aí foi assentando. Aí acho que 2008 teve um lote, 2012 foi o último, né? 2012 teve o último. Esses últimos não pegaram os recursos. Esses últimos assentados não pegaram casa. Esses últimos não pegaram casa. Questão da moradia, questão de moradia. Sim, crédito de moradia. Isso. E esses últimos também que foram mais penalizados também, né? Com a questão dos tocos. Se for colocar 2012, que nem eu estou aqui o grupo ali, que é o Maria Cícera ali são 53 famílias no meio dos tocos. E no contato com o INCRA, o que foi que eles alegaram, chegaram a alegar alguma coisa? Qual foi o contato? A única coisa que o INCRA, só na área nossa, agora as outras áreas com toco, eles não conseguiram, porque eles tinham um acordo com o INCRA e a Luarcel na época, que era o Luarcel que tomava conta lá, que tinha os calitos, que eles tinham que tocar pelo menos 100%, que era o mínimo também, que era onde fazer a casa ali, o pessoal fazer uma hortinha para consumir, aí o resto das tocas, o assentado se virasse. Entendi. Era se virasse, e coisa que a gente não se vira com 100%, né? Na verdade, eles não conseguem. Muitos que têm condições conseguiram tocar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, e assim foi, o resto tá tudo. É nessa etapa final, então, que está tendo problema. A maioria dos problemas nessa etapa. Mas desde o começo, o que foi Vamos trazer o doutor Pedro, né? O doutor Pedro é defensor público do Estado. Então, doutor Pedro, aquilo que não envolvia a sua área, que envolveu o Estado, eu gostaria que ele acompanhasse a discussão, tá? São dois defensores. E aí, gente? Hoje ele está fazendo amizade com todo mundo, todos os defensores. Vamos lá, só para trazer. Ele está só contando aqui, a questão toda que eles estão falando é que eles foi um assentamento, né, feito em parcela. Inicialmente receberam, se eu esqueci alguma coisa, vocês me complementam, vocês me lembram. Eles receberam algumas casas, né, com casa, com moradia, né, no início, né, e mais recentemente, nessa última parcela, parte do assentamento, as pessoas não receberam a moradia. Além disso, eles estão enfrentando problemas com tocos, ou seja, na prática, o custo efetivo para retirá-la do toco, pelo que eu soube, é tão alto que na prática inviabiliza o plantio, né? Assim, mais ou menos isso, né? Tá, mas qual foi o contato final com o INCRA? Eu quero saber exatamente como é que está acontecendo essa relação de vocês com os órgãos de assentamento. A verdade, sinceramente, nós não temos contato nenhum. A gente, praticamente, desde quando eu fui assentado, falando por mim, pelos outros também, porque eu participei da mesa de seleção, eu participei da coordenação do acampamento, não tem acordo com o INCRA. O INCRA disse que está sempre de portas abertas para servir ao assentado e é completamente diferente. Nós não temos respaldo nenhum do INCRA, na verdade, mas está abandonado. Tivemos uma conversa, se eu não me engano, foi ano passado, a respeito da moradia, que eu entrei em contato com o Lício, que era uma empresa lá, que estava para sair, tudo isso só foi conversa. Que no caso foi a Dinha ainda que trabalha na prefeitura, com a Graci, que fizeram um grupo aí a respeito da moradia que ia sair. Por fim não saiu nada, só ficou na conversa. Né? Então, até hoje está aí nesse pé. Então aí conseguimos, fizemos reunião, fizemos ata, acertamos com a empresa, e até agora nada. Só que a única conversa que teve de moradia foi essa daí. Com que empresa? Agora me fugiu o nome.
Acho que é uma É uma associação, é a Só- Faz essa. faz a construção das casas, porque eu acho que é Vê- via associação, né? Ver se eu contribuo um pouquinho para o senhor Constrói, entender. né? No começo fazia assim, uma parceria via assentado mesmo. Assentado vinha Sim, o recurso, sim. assentado construía. Sim, exato. Agora parece que não pode mais, eu não sei o que estão querendo mudar e estão querendo passar por tipo CDHU, Sim. tipo uma É. terceirizada. E daí ela assume Isso. tudo e te dá uma casa. No primeiro não, o assentado tinha um pouco a Tinha mobilidade acesso do dinheiro, ia lá, comprava desde que você material, consiga construir, você pode mudar aqui ou ali. Né, entendeu? Agora não, parece que é um negócio meio. Há uma empresa que faz intermediação. E ela vai construir daquela forma. Mas no É, começo bem- era bem tudo liberado bem. por etapas, né? Parece que a Caixa ia liberando Isso. até a altura de janela, liberava uma verba, depois até a altura de laje, outra verba. É, tudo por E etapas. era por etapas, grupos de 10 pessoas, e mutirões assim, um construindo a casa do outro. Era meio nesse esquema aí, né? E depois, quanto à questão da destoca, no começo o INCRA dava uma área, uma parte pequena destocada, né? Então era onde dava para construir a casa, fazer uma hortinha. O restante ainda ficava por conta do proprietário. Então nunca foi um pedaço grande. E a moradia foi indo assim aos poucos, que depois parou de vez e os últimos não receberam nada. Em relação às casas, a única conversa que eu tive com o INCRA, que o Reinaldo falou que o problema que está acontecendo no nosso caso, não sendo moradia, é falta de recurso. Só que você vê os outros assentamentos mais novos que o nosso, já saiu habitação. E no caso, o Zumbi aqui sempre é o que fica sempre por último. Eu não sei o que acontece aqui, que nada vem para cá. Agora, teve pessoal assentado em 2019, se não me engano, no contrato, já saiu a habitação, está concluindo a habitação. Aqui, desde 2012, não saiu nada. E tem casas anteriores, 2006, que saiu uma etapa e foi construída, mas não foi terminada também, que é já o programa de habitação. As que concluiu mesmo foi as primeiras. Só foi as primeiras que foram concluídas. Agora, daqui para frente, não saiu mais nada. E a única conversa do INCRA é falta de recursos, que não tem isso, que não tem aquilo. Só isso. Mas não tem diálogo com ele. Entendi. É que na época nossa, quando saiu, que foi em 2007 que a gente foi assentado, eles liberaram pra gente R$6.000. Aí se a gente quis levantar nossa casa, nós teve que ir criando, no caso que nós tínhamos as vacas, né? Nós ia vendendo os bezerros e ia mexendo na casa lá. E depois aí abriu aquela cooperativa que era do Miguel, né? A gente plantava a horta e entregava, né, lá para a prefeitura lá, que antes era bom nessa parte. Nós entregava lá, a laje da minha casa mesmo foi tudo cunhada com dinheiro de horta. Então assim, as nossas casas tá no jeito que tá lá, que vocês vão ver lá, mas foi assim, foi força própria, porque se dependesse do INCRA, tava tudo parado lá, tava Não, debaixo mas do aí o barraco. recurso, né? Teve acesso. Veio. Mas o grande problema é porque os últimos Não assentados, veio no meu nada. caso, eu moro num barraco também. Mesmo caso do Ronaldo, nós moramos num barraco. O meu irmão foi assentado também, mas tá construindo ali por conta, né? A minha irmã também mora aqui do lado do posto de saúde, mora também num barraco. A maioria poucos dos conseguiram o recurso público. Lá do os pessoal últimos nosso, agricultores que foram assentados, é tudo. A última do parte de barraco, não teve 2012, acesso. 2012 é a última, assentamento a última que parcela teve. de assentamento que ocorreu. Isso, em torno de, se não me engano, 70 famílias mais ou menos, contando com a área comunitária. E O o nosso seu- lá foi 53 famílias, a Maria Cícera lá. E esses 53 não pegou recurso nenhum. Na verdade, pegaram assim, uns pegaram uns 5 mais ou menos, 6, 7, aí pegaram um valor lá, mas fora de habitação não pegaram nada. O que precisa averiguar, que eu não sei, isso é conversa, não estou afirmando, que como o Zumbi tinha um planejamento, veio-se o dinheiro total. E aí, como foi distribuindo em parcela, esse dinheiro acabou retornando para a União, ou acabou caçando outro caminho aí e não chegando. Daí fica difícil ficar pedindo recurso para o mesmo assentamento, né? Por isso que você falou do Pontal que veio, foi assentado depois e tem casa. Por quê? Porque daí eu faço um orçamento e peço à União, tem que fazer tantas casas naquele assentamento. Aquele nunca foi pedido, beleza. Agora, para um assentamento que veio todo o recurso e devolveu, ou se pegou outro caminho que a gente não sabe, fica difícil ficar. Né? Daí é onde fica apanhando. Essa conversa aí faz sentido mesmo, porque eu escutei no INCRA lá que o problema aqui, que nem nós, foi por etapa. E que tudo é o Zumbi.
Não é que nem a gente chega lá e fala, nós somos Maria Cícera, não existe Maria Cícera, lá é só zumbi. Então, o que acaba atrapalhando nós é isso aí, porque o zumbi foi criado em 90 Quando foi o plano de assentamento, eu não total. Então, às vezes chega lá no sistema, o que acontece, às vezes eu acho que nós já pegamos tudo recurso, nós não pegamos esses recursos. Então, como foi por etapa o assentamento, pode ser que consta lá que nós foi assentado lá em 2098. Desde 98. É, acontece, mas quando 2008 não, mas 2005 ali que foi com certeza bastante foi. Então tinha que ver onde está esse problema aí para ver se consegue, aí a gente consegue ter pelo menos esse crédito na moradia, né? Hoje tem 437 famílias aqui. É que de primeiro tinha procurador, sabe? O Nilton sabe falar bem isso aí, que ele trabalhou nessa parte. Tinha os procuradores que chegavam o dinheiro e arrumava ali 3, 4 pessoas e o dinheiro vinha na conta daquelas pessoas e depois eles iam repassando. Daí eu não sei o que virou. Então, Por isso que não, eles foi estão assim, fazendo teve gente que daí, ó, teve gente que não tem esse perigo, não tem, retornou pro INCRA, tá na mão deles, não tinha como sair sem, né? Teve gente que teve até problema com essa questão de procurador aí. Cada um está falando que tinha 3 procuradores do assentamento que representavam essa pessoas conta. que representavam os assentados e recebiam em nome Teve deles. pessoas que teve até problema com isso que foi com a Receita Federal, né? Como é que eu justifico uma verba dessa cair na minha conta e como é que eu acredito que não foi nesse, se saiu para algum lado, não foi nesse intuito aqui, entendeu? Pode ser que saiu o outro maior, o pequeno aqui ficaram ainda como... Eles estavam representando, não tinha essa capacidade de se saiu para outro canto, entendeu? Se eu posso dizer, sei lá. Assim, pessoal, a questão não é uma questão tão simples, não é uma questão direta, né? Não sei o que o doutor Pedro acha, mas num caso como esse, por exemplo, eu costumo pedir informações também, até para ter uma ideia do que vocês estão dizendo também, e ouvir de fato qual foi o valor que foi disponibilizado para o assentamento, qual foi o período em que o assentamento aconteceu, quais foram as etapas em que ele ocorreu, se de fato houve concentração de verba no início e depois, e aí, por exemplo, se a ideia era disponibilizar, vou chutar um valor X, 50 mil reais, por exemplo, e aí foi disponibilizado no início, concentrado nas primeiras etapas, e aí por isso que os que foram assentados depois não conseguiram ter acesso à moradia, né, do assentado. Outra coisa que eu também já ouvi aqui é que tem essa questão também dos tocos, né, que o custo para a retirada deles acaba inviabilizando a plantação. Então, assim, eu, sinceramente, assim, eu costumo, numa hora dessa, antes até de considerar o que é que deve ser feito, primeiro ouvir os dois lados, entendeu? Obviamente que eu estou ouvindo o que vocês estão dizendo aqui, mas eu tenho que saber exatamente qual foi o plano do poder público ao pensar no assentamento de Zumbi dos Palmares. Posso até verificar se aconteceu alguma coisa de forma diferente, como o nome do senhor? O senhor sugeriu que em outros assentamentos, por exemplo, ele ocorreu de forma mais célere, inclusive com todo mundo com moradia. Mas, assim, eu acho que a ideia inicial é que nós, assim, o que é que eu pensei em fazer? Nós estamos aqui nesse trabalho, sou de São Paulo, né? Trabalhando hoje e amanhã, né? A minha ideia é pegar as informações que vocês nos trouxeram, fazer um relatório, e cheguei aí, o próximo passo seria solicitar informações do INCRA a respeito do assentamento, e aí depois, com essas informações que chegam do INCRA, aí sim, uma segunda etapa, que a gente poderia inclusive verificar uma pessoa que seria o nosso ponto focal, né, para uma próxima conversa. Meu nome do seu, Rodrigo, que está na Economia Viva, né? Então, não sei se o doutor Pedro tem outra sugestão também, mas inicialmente seria isso que eu acho que seria o caso, que é muito complicado, até porque, como vocês bem disseram, cada assentamento aconteceu de uma forma, né? E aí isso tem uma história. Então, difícil eu dizer se aconteceu algo de errado ou não, sem antes saber exatamente como foi que aconteceu a história do assentamento. Então, pelo que eu entendi, é uma questão de controle orçamentário, né, de que aconteceu.
e de investimentos públicos. Né? A gente não, no estadual a gente não tem muito tratativa com o INCRA e com reforma agrária, então a gente não tem muita essa expertise, a gente acaba ficando mais na tratativa com o município, estado, até depois a gente pode conversar que o que tem problema de transporte aí que está atrapalhando vocês. Mas a princípio eu acho que tem que verificar aí todo o histórico de planejamento que o doutor falou, verificar quem é que está agora, se houve uma mudança, né? Houve essa mudança agora no governo federal e se isso, de certa forma, vai facilitar esse acesso, alguma mudança na política agrária mais ampla, né? Para tentar, de forma administrativa, lutar por esses recursos. Né? A gente agora tem, inclusive, defensores públicos que estão em Brasília, né? Então a gente facilita um pouco esse acesso em termos dessa mudança política mais macro. Então a gente pode trabalhar mais nessa tratativa extrajudicial. Acho que nem pensar em algo judicial agora, porque a gente tem Tem que conhecer primeiro o problema, né? Com certeza. Conhecer primeiro o problema. Não, primeiro, saber se existe de fato um problema. Existe. Né? Porque, como o doutor Pedro falou, a política social, ainda mais com essa alteração que o doutor Pedro falou, que ocorreu agora, né, no âmbito político, pode, inclusive, ser uma retomada, por exemplo, dessa questão de assentamento. Pode ser de reforma agrária. Então, eu acho que a medida mais correta agora, além de ouvir o INCRA, é tentar realmente uma forma conciliatória, né? Claro, levantando os problemas, né? Resolver, né? Exato. Judicial aí. Só complementar aqui que a gente vai conversando. Eu lembro que nós tivemos reunião no INCRA lá, acho que nem dá mais funcionário, lá estava assim mesmo. Então ali ele jogou um comentário ali, falou assim, a gente foi atrás de recurso, né? Porque agora veja bem, como que a gente, o sonho de pegar a terra conseguindo. Agora, como que você entra numa terra sem recurso nenhum e uma terra cheia de touro? Como que a pessoa vai sobreviver daquilo ali, se foi destinado para a pessoa sobreviver do lote? Aí o INCRA vai, te entrega uma terra, a empresa vai, recolhe toda a madeira que tinha, e o INCRA vai te dar aquela parcela de terra ali. Como que o cara vai sobreviver no meio dos touros? Como que ele vai plantar? Como que ele vai produzir? Como que ele vai construir? Sem recurso. Eu acho assim, que é falha do INCRA, falha da direção do movimento na época, que não foi planejado nada praticamente. Porque se a gente entra nessa terra, se o INCRA dá primeiro uma parte estocada, se o INCRA libera o recurso para a gente investir, e se o INCRA faz o papel de fiscalização, ver se a pessoa está apta mesmo a trabalhar na terra, sobreviver da terra, está batendo em cima, eu acho que daria certo. E ele citou na época lá, que muitos, ele falou assim, mas ele usou o termo capim. Capim seria o quê? Seria madeira, porque muitos ainda pegaram madeira. Muitos, poucos, mas nem todos pegaram. E aqueles que não pegaram madeira? Como queria se virar? Então ele jogou o termo quem não saiu recurso para mais, porque meia dúzia pegou madeira no lote. E os outros 70% não pegou. A brota que é o Marcelo. Crescer, quem deixou e hoje tem no caso do Galeto é a brota. No caso do Galeto já pegaram com a madeira. Já. Então ele deixou iniciar assim, vocês não precisam lá porque todo mundo está com madeira, que seria a brota. Ficaria pequeno, que na época não dava para fazer nada. Ele deixou escapar e sem ordem. Isso inclusive é o local em que aconteceu o assentamento, do assentado, você tem, né, depende também do lote que o senhor obteve à época, também isso impacta efetivamente na viabilidade ou não de ter sucesso, né, de conseguir efetivamente sobreviver proveniente da cultura, né, da cultura da colheita. Mas é isso, assim, eu acho que é uma conversa inicial, eu não posso falar com mais detalhes do que aconteceu, ainda porque é uma coisa que foi desde 98 até agora, né? O assentamento já tem bastante tempo. Eu acho que a ideia primeiro é exatamente ouvir o INCRA em relação à questão em si. Oficiando não cortando. Eu puxei aqui o meu espelho, eu entrei na sala de cidadania do INCRA, né? E você pode ver, tá lá, 34 mil para habitação. Isso aí a Maria vê esse espelho. Todo mundo tem um espelho do INCRA. Não tem acesso. Não tem acesso. Está sem orçamento. Eles não pagam por falta de orçamento. Mas, senhoras, já são 4h30, a gente tem que estar aqui amanhã às 8. Vocês não querem continuar amanhã? Amanhã, Sim, vamos. Mas aí eu ia pedir para os doutores
se puderem vir aqui amanhã, porque tem o tema do trator, Certo. que a gente acredita que pode pedir a avaliação de vocês, Claro. se pode ter alguma mediação com a prefeitura. Então eu queria pedir a presença de vocês dois aqui amanhã, no início da manhã, então. E a gente vai domingo para falar sobre a questão da moradia. Ah, fechou. O INCRA está aqui. Uma mensagem.